Fala aí, que é o Gabriel. Hoje tem mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando minha opinião sobre 65 Ameaça Pré-Histórica. Eu assisti o filme ontem, eu ia gravar ontem, mas eu consegui porque eu cheguei tarde no cinema. Enfim, não vai ter nada de interessante na tela passando. Então você pode fazer outra coisa, jogar alguma coisa, fazer alguma outra coisa enquanto você escuta um vídeo, meio que no formato de podcast, se vocês quiserem. Eu vou estar falando aqui minha opinião sobre o filme. De maneira rápida, valeu a pena assistir? Sim, valeu. Então vamos separar em tópicos a questão do filme. Vamos falar primeiro sobre a história. A história é boa? A história não é ruim, ela tá longe de ser ruim. É uma história bem genérica, zona, ok, nada de muito especial nela, assim, nada inovador, nada demais. É uma história bem sólida, mas bem simples assim. Mas isso não é ruim. Digamos que talvez possa ser problema para algumas pessoas do filme. Para algumas pessoas pode ser um dos problemas do filme, mas pra mim não incomodou tanto. Eu vou explicar o porquê. Pode parecer um pouco rushado o filme. O filme poderia construir melhor as coisas, ele poderia ter mais cuidado enquanto constrói a história, enquanto constrói alguns detalhes, em montar algumas cenas, criar alguns dramas. Ele poderia fazer isso melhor, de forma mais detalhada, mais bem construída. Mas também não é preciso, porque o que a gente tem é suficiente e talvez aquilo só... E se fosse construir melhor, mas se fosse ficar mais bem feito, talvez... eu acho que não é necessário você deixar o filme mais longo e desnecessariamente longo. Porque esse filme, eu não vejo ele como pra ser uma saga, assim, não tem muito como, inclusive. Então, pra ser um filme solo, assim, eu acho que não precisa construir muito melhor as coisas. É um filme mais simples, um filme pra você passar o tempo e se divertir, não tem que ser muito bem elaborado, na minha opinião. Personagens, a gente tem alguns personagens como a família do Mills, né, do protagonista, que eles servem só pra dar um pouquinho de drama na história, eles não são tão relevantes. O que realmente importa é o Mills e a Koa, né, que são os protagonistas. A atuação dos dois estava boa, eles têm uma relação legal no filme, eles são personagens bacanas, são personagens interessantes, você pode se apegar a eles. São personagens que você vai ficar completamente pegado, mas são personagens que você vai ter um carinho com eles durante o filme. Eles têm uma relação muito legal, inclusive porque eles falam línguas diferentes e eles têm que achar um jeito de se comunicar lá. É muito bacana essa ideia também. Sobre os dinossauros, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é sobre os designs e falar um pouco sobre o que muita gente reclamou, que são designs inaccurates. Bem, eu já falei isso no outro vídeo de 65. O filme não é pra ser um documentário, não importa o design. Eles podem tomar a liberdade criativa que eles quiserem pra fazer os designs. O que eu achei dos designs na hora que eu fui ver o filme? Eu vou falar sobre cada animal separadamente, vou falar minha opinião do design de cada um mais pra frente do vídeo, onde já vou dar mais spoilers. Por enquanto, os designs não tem nenhum muito memorável e nada demais. Tem alguns designs que são feios, tem os designs que eu até curti bastante, na verdade, mas nada memorável. Não é tipo um design lindo como o Pyroraptor, o Giganotossauro de Jurassic World Dominion, por exemplo, né, que é um recente aí que teve designs muito bons. Não tem nada memorável, são designs que você vê, é bacana, mas não vai ser nada completamente memorável. E embora eu não reclame da liberdade criativa, os dinossauros eles não são nomeados no filme. E como a liberdade criativa dos caras, eles tomaram bastante liberdade criativa para criar os designs, tiveram bastante liberdade artística para fazer os designs, o que é bacana. Os dinos não têm nome, então você não consegue identificar as espécies. No entanto, você não precisa identificar as espécies. Isso aí talvez é um pouco mais de imersão, porque os personagens não conhecem as espécies. Então você não conhecer talvez dê um pouco mais de imersão no filme, é um ponto positivo disso. Mas eu gostaria que a gente tivesse uma confirmação de qual é cada espécie no filme. Mas enfim, dito isso, agora eu vou pra parte com spoilers do vídeo. Então se você não quiser nenhum spoiler do vídeo, eu vou dizer aqui que o filme é um filme divertido, um ótimo filme pra passar um tempo. Tá longe de ser um filmaço, não é nenhum Jurassic World Dominion da vida, não é nenhum... Muito menos no Jurassic Park, obviamente. Você vai ver um filme assim bom pra passar o tempo, um filme divertido e que vale a pena. Eu acho que valeu o meu ingresso e eu gostei do filme. Mas, enfim, um filme bacana, divertido,
longe de ser um filmaço, mas muito divertido. Agora indo pra parte com spoilers. Essa primeira parte eu vou estar falando só sobre os dinossauros, então eu vou falar sobre todos os animais que apareceram no filme. Não vou dar muito spoiler sobre a trama do filme, mas mais sobre os animais que aparecem nela. Então, indo em ordem, vamos lá. O primeiro que a gente vê é aquele bicho aquático que a gente vê a barbatana dele no trailer. Infelizmente só fica por isso mesmo, a gente só vê a barbatana, a gente não vê o animal inteiro em nenhum momento. Tem outra cena que aparece a barbatana dele de outro ângulo que a gente não vê no trailer, mas são só 2 cenas dele. Também a gente só vê a barbatana, infelizmente. Indo um pouco mais pra frente no filme, nós temos os que eu vou chamar, eu não tenho certeza se é essa espécie, mas eu vou chamar de Velociraptor. Eles têm um design que eu achei bem feio. No trailer não parecia tão feio assim, mas vendo eles no filme eu penso, cara, que... não tosco, mas preguiçoso, eu diria. Enfim, aquele que entra no tronco lá no trailer, a gente vê eles lá. A participação deles é só uma perseguição meio idiota, não tem nenhuma participação muito relevante deles também. Eles aparecem algumas vezes no filme, né? Aparecem mais de uma vez. E é um design bem feinho até, eu não curti tanto não. Mas, enfim, é isso. A gente também vê uma carcaça de dinossauro e a carcaça apareceu bem rápido assim. E eu tive a impressão que houve uma cabeça de Parasaurolofo, mas eu posso estar misturando as coisas. E foi muito rápido, eu posso não ter visto direito, não dá pra identificar de fato qual espécie era aquela. Talvez depois que a gente tiver a imagem com boa qualidade, poder pausar, dê pra identificar, talvez realmente não dê e a gente não saiba ver qual espécie é. Tem pterossauros que parecem ser de Sungaripteros e o design deles estava muito realista perto dos outros, na verdade. A gente vê uma hora eles voando, que nem a gente vê no trailer, depois eles aparecem numa praia. Sendo da praia dá uma tensãozinha, mas acho que podia ser melhor aproveitado. E... enfim, eles não têm muita participação, acho que poderia ter sido melhor aproveitado a cena de tensão deles na praia. Mas eles têm um design bacana, eu até curti, só achei eles um pouco cabeçudos, mas eu gostei do design deles. Depois tem o pterossauro maior, que agarra um deles, a gente vê no trailer. E esse é outro que infelizmente a gente nunca vê no filme, a gente só vê as patas dele agarrando o Sungaripteros e depois ele nunca mais aparece, infelizmente. E, enfim, continuando, a gente tem lá o pessoal tava chamando do Creeper lá de Primeval, né? O Creeper, ele era um bicho meio humanoide, meio dinossauro. Ele lembrava bastante no trailer, mas vendo assim ele no filme, ele parece muito mais um lagarto esquisitão. Eu gostei muito desse daí, o design dele eu achei muito bacana. A participação dele eu achei muito legal. Realmente é uma das espécies que eu gostei bastante. E talvez seja uma espécie fictícia, talvez seja realmente uma espécie real, da vida real que eles tenham colocado. Assim, uma espécie fictícia, uma possibilidade. Independentemente, eu gostei muito do design deles. E eu achei a participação deles muito bacana também. Avançando mais, nós temos parece o filhote de T-Rex de The Lost World Jurassic Park, mas com com as costas de carapaça, né? As costas e a cauda de um anquilossauro. Eu ouvi rumores na internet de que era originalmente um anquilossauro e foi alterado mais pra frente durante enquanto eles estavam fazendo o filme, mas são só rumores e eles não têm muita credibilidade. Talvez seja uma espécie de dinossauro que eu não vou saber dizer o nome, que é um pequeno terópode com espinhos na costa. Eu não sei o nome desse dinossauro, mas talvez seja um desse, talvez seja uma espécie fictícia novamente. Ele não é um filhote de T-Rex mesmo, tá? Ele não é um filhote do T-Rex mesmo do filme. E indo um pouco mais nas outras espécies, logo depois desse, ele é abatido. Ele tem uma cena lá que a menina e o homem lá, eles resgatam ele pra você criar uma certa empatia e ele ser morto logo depois. Por outros raptores que talvez sejam, vou chamar de Troodons, mas pode ser outra coisa. E são raptores com focinho um pouco mais alongado. Eles poderiam ter um design bacana, mas eu achei o design deles bem feinho também. Me lembrou um pouco de do filme Dinossauro da Disney. Esse é outro design bem
ruinzinho do filme, mas que ele tinha mais potencial para ser um design melhor, mas eu acho que ele foi mal trabalhado. E, enfim, a participação dos dinossauros é só matar aquele bicho mesmo, não fazem mais nada, eles não aparecem depois. A gente tem o Oviraptor, o design dele é bem fraco. Eu não acho o design dele feio, mas é um design fraco, é um design muito fraco. Mas eu não me incomodei com isso, porque a cena dele, eu gostei muito, uma cena de luta dele contra o Mills. E a cena a gente vê algumas partes por um holograma, assim. Eu achei muito da hora a cena, em geral. E a gente não vê bem o design dele porque tá numa caverna escura, tudo mais. Mas assim, design fraco, não ruim, mas fraco. Mas a cena dele é muito legal. Eu gostei muito, então eu curti o Oviraptor. Então nós temos mais duas espécies pra finalizar. E eu vou falar da primeira, que é o T-Rex. Eu imaginava que o T-Rex ia ser o vilão final do filme. Não vilão, porque o filme não tem necessariamente um vilão. A gente tem... E cada dinossauro ele tem sua cena lá pra causar problemas pros personagens, mas não tem... O filme não tem necessariamente um vilão que o dinossauro... aquele é o dinossauro mau. E não acontece isso. Mas eu achava que o T-Rex ele ia ser o último dinossauro a aparecer, a última espécie, mas não é o caso. Na verdade ele é última espécie que realmente aparece. Mas é uma espécie que tinha aparecido antes dele e volta depois. E o T-Rex provavelmente é um casal, a gente vê dois T-Rex lá juntos, o que leva a crer que talvez seja um casal de T-Rex. E os designs dele eu realmente gostei muito. O T-Rex foi uma boa surpresa porque, diferente do dinossauro lá, o filhote Rex misturado com o Quilossauro e os Trodons, que não apareceram no trailer, mas a cena deles não é relevante. Os outros dinossauros, nós vimos todos eles no trailer e vimos eles... A gente conseguiu ver o suficiente deles, assim, pra ver como seria o design. A gente viu bastante deles. O único que a gente não tinha visto de fato bem no trailer, aparece muito rápido e de uma forma muito turbulenta na imagem, a gente não consegue ver direito, era o T-Rex. E o T-Rex, a cena dele, do ataque deles, eu curti pra caramba. Foi uma cena que eu gostei muito da cena. É uma cena de ação muito legal. O design do T-Rex não me decepcionou, eu gostei até. Tá longe de ser um design cientificamente correto, obviamente, mas é um design que eu gostei bastante até. De novo, é um design, ele não é memorável, ele é facilmente esquecível, a gente tem muitos designs de T-Rex melhores por aí. Mas ele é bonito, eu gostei, me agradou o design. E as cenas dele ser incrível, eu gostei bastante. E enfim, depois disso a gente tem a última espécie, que parece algum tipo de crocodilo pré-histórico ou algo do tipo. Ele é aquele bicho que era corcunda, que muita gente pensava ser um T-Rex. Não, ele realmente... Eu não acho que ele seja um crocodilo, mas talvez seja. Eu acredito, sinceramente, que ele seja uma espécie... Ele é o mais perto de ser um vilão. Ele é o que aparece atacando o Mills e a Koa na cachoeira. E depois... Aí depois eles fogem desse bicho. E ele só aparece direito no final, aparecendo com as marcas de tiro que o Mills atirou nele lá na cachoeira. E a gente vê finalmente como ele é, porque antes a gente só tinha visto a boca. Ele é meio que o mais perto de ser um vilão, entre aspas, do filme. E ele é a espécie, o desafio final no filme. Então acho que talvez tenha sido uma espécie fictícia esse daí. Porque eu não acho que ele seja algum tipo de crocodilo pré-histórico, porque ele alterna entre 4 e 2 patas. Um que, na época dos trailers, eu pensava ser um terópode menor, mas não é, na verdade, o maior do filme, que é aquele que aparece correndo atrás do Mills numa cena assim que eles estão meio na água. Era esse bicho, então ele realmente altera entre as 4 patas e 2 patas. E, enfim, o design dele, enquanto eu tava vendo nos trailers, eu não tava gostando, eu tava achando bem feio. Vendo ele no filme, eu até que gostei bastante, na verdade, eu achei muito... Vendo ele em ação no filme, eu curti bastante o design dele, eu achei muito legal. Embora eu ainda tenha preferido do T-Rex, esse dinossauro crocodilo tem um design muito bacana também. A participação dele também é legal, né? Como eu disse, ele aparece lá como um desafio final. Eu não vou falar uma luta final épica, não é bem sim, só um desafio que eles têm que contornar assim. Mas
É bem bacana a cena dele, embora não seja tão boa quanto o do T-Rex, na minha opinião. Eu curti, foi um dinossauro bacana. Tem rumores de que inicialmente iria ser um Triceratops. De novo, rumores com pouquíssima credibilidade, então, enfim. E, cara, em geral eu gostei bastante desse bicho aí também, né? Mas, basicamente, fechou, são essas espécies que nós vemos no filme. A gente também vê uns certos pré-históricos grandões e a gente vê mamute lá durante o comecinho dos créditos, aparece mamutes. Mas não tem muito o que falar sobre esses bichos. Vamos lá falar agora sobre um pouco mais da história, que é algo que tinha muita gente em dúvida na época dos trailers. Os dinossauros são aliens, se passa na verdade no futuro, como é que é? Bem, na verdade realmente são os dinossauros mesmo. Alguns podem ser espécies fictícias, outros são espécies reais. O T-Rex e o Oviraptor já foi confirmado ser espécies reais. Mas enfim, se passa na Terra realmente 65 milhões de anos atrás. A história é que eles estão indo numa expedição para conhecer um mundo novo. Um asteroide acaba batendo na nave e a nave cai na Terra. O asteroide, no caso, é o asteroide que causa extinção dos dinossauros e eles têm que fugir da Terra antes que o asteroide atinja a Terra. Essa é a história. Então, realmente, é a pré-história mesmo, é dinossauros mesmo. A questão é que, como é que chegou pessoas na Terra do passado? Nesse filme, as pessoas não são da Terra. Esse filme, eles... Eu não lembro o nome do planeta, mas as pessoas vieram de outro planeta para descobrir outros mundos, certo? E eles acabam caindo aí na Terra, acabam chegando na Terra. Então essa é outra coisa que eu queria usar para falar sobre o design. Muita gente reclamando do design não ser fiel aos designs de dinossauro, Os designs de dinossauros não ser fiéis aos dinossauros que existiram na Terra mesmo. Mas você tá vendo um filme onde os seres humanos não vieram da Terra e vieram de outro planeta. Então, você não tem que se preocupar com fidelidade científica, não importa. O filme ele toma bastante liberdade criativa, é um filme assim bem viajado mesmo, mas é bem divertido. Então, realmente, os humanos eles vieram de outro planeta e no final do filme os dois conseguem fugir de boa. Algo que eu acho que seria interessante lá no final do filme eles conseguissem sobreviver, ou se a menina, em vez de ser uma criança, fosse uma mulher mais velha, seria algo interessante. Eles conseguissem sobreviver ao asteroide, mas não conseguissem voltar para o planeta e tivessem que ficar na Terra depois do impacto e das primeiras destruições do asteroide, né? Primeiros efeitos colaterais, digamos assim, do asteroide, e fossem dados como os primeiros humanos da Terra. Seria interessante, seria uma ideia bacana, mas não é o caso. Mas se já existiam humanos em outro planeta, como é que surgiram os humanos na Terra depois? Porque a gente vê cidades sendo construídas lá durante os créditos. Talvez se eles tivessem voltado... já que lá ele já tinha visto que a atmosfera dava pra respirar, que tinha água potável. Não potável, né? Mas própria para consumo. Que eles tivessem voltado lá, talvez, para encontrar... Já que eles estavam em busca de um mundo novo. Mas porque eles não teriam levado toda a tecnologia que eles têm, teria se perdido. Enfim, fica em aberto aí. Talvez simplesmente os humanos surgiram em outro planeta, em uma espécie igual também. Fica em aberto. Mas em geral, essa foi minha opinião do filme. Fui falando o que eu achei dos animais, o que eu achei do filme em geral. Eu gostei, cara, do filme. Eu acho que valeu a pena. Ele foi até melhorzinho do que eu pensei que seria. Obviamente, você tem que ir sabendo. Você não vai ver nenhum Jurassic Park, nenhum Jurassic World Domínio da vida. Você vai ver um filme... Um filme divertido, não é bom. É um filme divertido, ótimo. Um filme assim bom pra passar o tempo. Vale a pena ir no cinema ou espera? Cara, eu gostei de ir no cinema. Eu acho legal você apoiar a ideia de filmes de dinossauros que não seja Jurassic Park, porque recentemente a gente só tem filme de dinossauro quando é Jurassic Park. E eu acho que é legal a gente... Se esse filme fosse bem, talvez ia incentivar mais empresas a fazerem mais filmes de dinossauro. Mas sinceramente eu acho que a comunidade não merece muito, já que tanto de hate em filme, porque os dinossauros não são fiéis. Enfim, eu acho que vale a pena ir. Mas caso você não consiga assistir no cinema, você não vai estar perdendo muita coisa. Você não vai estar perdendo uma mega experiência.
e aí você assiste depois. Mas se você puder ir, não tiver de bobeira, não for fazer falta o que você for gastar no cinema, eu acho que compensa, é um filme divertido, um bom filme pra passar o tempo e vale a pena. Mas enfim, já vai ser isso. Se você viu o filme, gostaria de saber o que você achou do filme. Espero ter gostado do vídeo, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Até o próximo vídeo, falou!